Jesus. Amém, meus irmãos? Com grande alegria que eu começo aqui o nosso quarto dia do jejum. Eu criei, por isso falei. Amém? E hoje, nessa noite, eu estou em duas companhias aqui muito especiais para mim, são as minhas melhores companhias. Amém? Só faltou a mãe delas, Então eu estou falando aqui da Sara, a minha filha mais velha, e a Isabela, minha filha mais nova, Elas, no primeiro momento, nem queriam que eu apresentasse elas, mas como eu amo muito elas estão sendo treinadas aí também, porque serão youtubers, já são tiktokers, amém? São princesas do Senhor, que fazem parte dessa família sacerdotal, amém, meus irmãos? Então, para mim é uma grande honra, um grande privilégio e alegria estar com as minhas filhas aqui, amém? E você que está preparado já, a gente sempre começa lendo o versículo do dia, amém? E também a confissão relacionada a esse versículo. Então o versículo está lá em Hebreus capítulo 11, verso 33, Se você não tem essa confissão, quero lembrar você, domingo de manhã nós temos o culto presencial, E se você que é líder de célula, ou você que tem um compromisso financeiro de ser um dizimista com a nossa igreja, você vai ganhar esse livreto de presente da gente, tá bom? Os demais irmãos, quem quiser apenas o arquivo em PDF, ele tem no grupo, Toda semana a gente está ali recolocando, porque tem irmãos que vão entrando ao longo aí do jejum, amém? Basta você pedir também para o seu pastor de rede, que ele pode mandar para você. Então lá em Hebreus capítulo 11, 33 está escrito: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Amém? Por isso eu quero chamar você, você que está aí na sua casa, E essas princesas aqui vão repetir logo após mim também, amém? Para nós confessarmos a palavra, amém? Vamos ficar em pé aqui, Sara e Isabela, rapidinho aqui, amém? Para a gente declarar a palavra, amém? Vocês vão repetir logo após mim. Dá para perceber que elas estão aqui tímidas, mas são cheias do Espírito. Essas meninas aqui, essas moças, amém? Então, você na sua casa, repita logo após mim. Diga assim: pela fé, desfaça as obras do diabo. Pela fé, subjuga o império das trevas. Pela fé, eu fecho a boca de leões. Pela fé, eu piso em serpentes e piso em escorpiões. Pela fé, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, e por isso eu desfruto das promessas de Deus na minha vida. Pela fé, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Amém, Sara? Amém, Isabela? Pode sentar. Está sendo divertido aqui junto com essas garotas, esses presentes do Senhor na minha vida. Amém? Meus irmãos, eu quero abrir, antes da gente ir para o texto de Josué, que é o texto do nosso compartilhamento, Você que está, com o livro, ou você que faz parte do grupo, você tem que estar no grupo aí do jejum, onde a gente está compartilhando as lições de cada dia, Lembrando que é do livro do pastor Luiz, eu criei, por isso falei. E você que tem interesse de comprar o livro, nós temos ainda algumas pouquíssimas unidades que nós vamos vender e com certeza vai acabar nesse domingo de manhã. Amém? Se você tem interesse no livro, mande aí o contato aí para o seu pastor de rede, para a gente poder reservar para você. Amém? Então a lição de hoje, do quarto dia, é a perfeita vitória. Antes de eu ler o texto base disso, que está lá em Josué capítulo 6, eu quero ler com você lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Amém? 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Onde está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Quero pedir para o Júlio diminuir um pouquinho aqui da caixa de som, que está dando a microfonia, não sei se o outro microfone está ligado, mas está começando a dar uma microfoniazinha aqui. Mas vamos lá. Veja bem, meus irmãos, eu quero falar com você a respeito do episódio de Jericó.
É um episódio bastante conhecido. Nós vamos ler um trecho, né, desse episódio, que está lá em Josué, capítulo 6, do verso 1 ao 5. E, desde já, eu conto para você que Jericó era uma fortaleza que, com suas altas muralhas, simbolizavam a resistência do inimigo para impedir Israel de chegar e tomar posse da terra prometida. Né? Então, nós estamos no tempo de jejum, né? Você está vendo aqui minha camiseta aqui, jejum, eu criei, por isso falei, amém? Então, da mesma forma, assim como aconteceu com o povo de Deus, ali quando estavam a caminho de Canaã, havia um obstáculo, havia uma barreira. Então, Jericó era esse obstáculo, era essa barreira. Essas altas muralhas de Jericó simbolizam a resistência do inimigo. E todos nós enfrentamos fortalezas também nesses dias. Mas como Paulo disse aqui no texto que nós acabamos de ler, 2 Coríntios 10, 4, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, você não vai viver e vencer na força do seu braço. Não são armas da carne, não são armas carnais, mas são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, amém? As nossas armas têm o poder de Deus. Você pode dizer amém na sua casa? Amém? Sara Isabela pode dizer amém aqui também? Aleluia, amém, isso aí, estamos aqui juntos. Então veja, o inimigo tem levantado grandes e altas fortalezas contra os filhos de Deus, mas o Senhor já garantiu a nossa vitória e a posse da nossa herança. Por isso, agora, eu quero ler com você, lá em Josué capítulo 6, verso 1 ao 5, abra aí, por favor, na sua Bíblia em casa, ou acompanhe aí na tela. Amém, Josué capítulo 6, verso 1, está escrito: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Então estava fechada. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha qual é a primeira coisa que o Senhor diz a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro, amém? Chifre de carneiro adiante da arca, tinha a arca lá também, amém? No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, né? Trombetas aí de chifre de carneiro. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, eles teriam que ouvir essa trombeta, amém? Todo o povo gritará com grande grita. Ah! Imagina a situação. Pessoa, Sara Isabela, todo mundo gritando. E aí o texto continua: o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Veja que maravilha. Por isso eu quero mostrar para você aqui alguns princípios que o Senhor estabeleceu para que o povo de Deus, sabe, rompesse contra Jericó e pudesse de fato entrar na Canaã, na terra prometida. Deus tem uma terra prometida de bênçãos para você. A terra prometida de bênçãos para você envolve tudo aquilo que você tem enfrentado como desafio, envolve aquilo que tem sido o motivo da sua oração, que tem sido a razão do seu jejum. Então, a sua Canaã é justamente a paz na sua casa, a paz na sua família, um casamento restaurado, a libertação de algum hábito, sabe, que não é bênção para a sua vida, algum tipo de vício, a cura de alguma enfermidade, né, o crescimento, a multiplicação da sua célula, a sua provisão financeira, prosperidade, ou um emprego se você está desempregado. Então, nós temos terra prometida da parte de Deus para nós, mas existem muralhas, existem fortalezas, existe o inimigo, e Deus estabeleceu um caminho para o seu povo, para ter vitória sobre o inimigo, e esse é o mesmo caminho que o Senhor tem para nós. E qual foi a primeira coisa que aconteceu aqui? A primeira coisa que aconteceu foi a palavra de certeza, amém? Você que está aí na sua casa, diga assim: eu tenho uma palavra de certeza. Amém, Sara? Você tem uma palavra de certeza? Amém? Você tem uma palavra de certeza, Isabela? Aleluia. Como assim uma palavra de certeza, pastor? Você pode estar se perguntando. Veja, é o que o Senhor diz aí no verso 2. Observe aí, Josué capítulo 6, verso 2. Então disse o Senhor a Josué. O que o Senhor disse para Josué? Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amém? Então, Jacó, ela estava fechada, como a gente leu, né, um pouco aí mais no início do texto. E ela estava fechada, né, ela estava literalmente... exatamente como o próprio Senhor Jesus disse, o que acontece com o valente. Lá em Mateus capítulo 12, eu não vou abrir com você por causa do tempo, mas a Bíblia diz que os poderes do inferno, né, as forças espirituais do mal nas regiões celestes estão amarrados. O valente está amarrado.
Então preste atenção, meu irmão. O inimigo se apresenta contra você, as resistências se apresentam com você de uma maneira que parece muito mais forte do que realmente é. Por isso, desde já, creia no seguinte: o valente está amarrado em nome de Jesus. Diga amém na sua casa aí também, amém? Só que a palavra de certeza qual que é? Foi a palavra que o Senhor disse: eu já entreguei na tua mão Jericó. Agora observe, o verbo dessa frase aqui está no passado ou no futuro? Quando o Senhor diz, eu já entreguei. Está no passado ou futuro? Passado ou futuro? Alguém pode me dizer aqui? Eu já entreguei. Está no passado. Entende? Então, pensa comigo aqui. Eles estão de frente de Jericó. Eles ainda não avançaram contra Jericó. Só que o Senhor vai e diz, olha, eu já dei para vocês. Então, eles não tinham ainda, entrado, mas o Senhor já deu uma palavra de certeza. O Senhor já deu uma palavra de vitória. Por isso, meu irmão, tenha certeza do seguinte, já há uma palavra de vitória sobre a sua vida. Amém? Já há uma palavra. Pastor, que palavra que é essa? É a palavra de quando Jesus lá na cruz disse, está consumado. O que Jesus disse que estava consumado? Está consumado, sabe, a obra que garante a cura da sua enfermidade. Está consumado a obra que garante justamente a sua prosperidade, a sua provisão, o seu sustento. Porque Jesus tomou sobre si lá na cruz a maldição da pobreza, a maldição da miséria. Ele fez uma obra completa. Ele fez a obra que garante a sua salvação. Ele fez a obra que garante a sua transformação. Então existe uma palavra de certeza sobre a sua vida. Por isso, tudo aquilo que você tem orado nesse jejum, meu irmão, já declare como uma palavra de certeza. Amém? Aquilo que você crê, você declara como uma palavra de certeza, uma palavra de convicção. Entende? Então, enquanto você ora pela sua cura, é importante, sabe, que você finalize sempre dizendo, sabe, ao longo do dia, diga, eu já fui curado. Entende? Porque quando Josué recebeu essa palavra, ele viu as muralhas de Jericó ainda de pé. Quando Josué recebeu essa palavra, o fato era que Jericó não tinha sido conquistada ainda. Mas Deus deu uma promessa. Deus deu uma palavra de certeza. Então a grande questão é, você confia no Senhor? Entende? E outra coisa ainda que eu paro para falar para você, será que o Senhor é confiável? É claro que sim. Então, se o Senhor prometeu, é certo que Ele fará. Por isso, continue crendo e declarando essa palavra de vitória. Entende? Se você está desempregado, né, você pode dizer, você pode declarar, eu já estou empregado. Entende? Se é uma dívida para ser quitada, você já pode começar a declarar, essa dívida já foi quitada, em nome de Jesus, eu criei, por isso falei. Amém? Esse é o tema do nosso jejum. Aconteceu uma segunda coisa que o Senhor falou aqui, que eles deveriam fazer, né, quando você segue aí, diante do texto, né, o Senhor, ele vai e fala, né, sobre os sacerdotes levarem trombetas, né, a partir do verso 4. Então, a segunda coisa que deveria acontecer é que eles deveriam tocar a trombeta. Amém? Você que está aí na sua casa, diga assim, eu tenho que tocar a trombeta. Amém? Então, o que são essas trombetas? Essas trombetas, naquela época, elas eram chamadas de shofar. E o que elas representam? Observe, aqui no texto, no verso 4, né, e no verso 5 também, fala-se duas vezes que essas trombetas, elas eram feitas, na verdade, de um chifre de carneiro. Então, basta a gente meditar um pouco sobre essas características dessas trombetas, desse shofar, né, que os sacerdotes deveriam usar aqui para tocar. Né? Então, quando nós descobrimos que esse chifre era feito de carneiro, o carneiro ele aponta justamente para Cristo. Amém? Cristo é como esse carneiro que é imolado, que é sacrificado. Agora, pensa comigo. Se você faz um instrumento musical a partir do chifre de um animal, do carneiro, o que você acha que aconteceu antes com aquele animal, antes de ser removido o chifre para fazer esse instrumento? O que aconteceu antes de ser removido o chifre para fazer o instrumento? O animal foi o quê? Morto. Ele foi morto. Então, o sangue foi derramado do carneiro para que o chifre do carneiro fosse utilizado como esse shofar, como esse instrumento de proclamação. Então, o que tudo isso significa, pastor? Eu vou falar para você. Essa trombeta de chifre de carneiro, quando tocada, é como se estivesse anunciando a morte do Senhor.
E o que nós anunciamos com esses dois elementos aqui, com o pão e com o cálice? Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando nós erguemos o pão e o cálice, nós estamos tocando o nosso chofar pela fé. Espiritualmente, nós estamos pegando o chifre do carneiro. Ou seja, nós estamos pegando, sabe, justamente esse sinal, esse modelo da proclamação da morte de Cristo. E uma coisa que eu não falei para você é que chifre, na palavra de Deus, ele simboliza também poder. Simboliza poder. Isso desde Gênesis até Apocalipse. Sempre simboliza poder. Então, todas as vezes que nós erguemos o pão e o cálice e proclamamos a morte do cordeiro, do carneiro, o sangue derramado, poder está sendo liberado. Por isso que nós estamos fazendo isso repetidas vezes nesses dias. Amém? E uma outra coisa que aconteceu aqui é que as muralhas, elas não caíram porque as trombetas foram tocadas uma vez. Então, tudo isso aconteceu durante quantos dias? Né? As meninas se lembram aqui? Foram 7 dias. Amém? Foram 7 dias. E esses 7 dias, durante esses 7 dias, as trombetas foram tocadas. Nos 6 primeiros dias, uma vez, mas no 7º dia, 7 vezes. Então você percebe aqui uma ênfase do número 7. Foi algo que aconteceu durante 7 dias e as trombetas foram tocadas 7 dias. Mas o que significa o número 7? O número 7 nos fala de um tempo completo da obra de Deus aqui na terra envolvendo os homens. Amém? Então o número 7 tem justamente essa representação. Por isso, o que significa isso na prática para mim, pastor? Você pode estar se perguntando, para o seu jejum, para a sua vida de oração, o que significa isso na prática? Eu vou dizer para você, nós precisamos de proclamar a morte e a vitória do Senhor, vez após vez, até que a muralha caia. Ah, pastor, eu tenho que proclamar apenas 7 vezes? Não, isso não é sentido literal para nós. Isso é um princípio espiritual. Se você está orando, porque é igual a questão do jejum mesmo, né? Eu louvo a Deus porque tem irmãos que já têm testemunhado de resposta do jejum, entende? Então, enquanto que alguns irmãos estão proclamando a morte do Senhor, proclamando a obra consumada, proclamando que aquilo que Jesus fez por eles lá na cruz é justamente a vitória deles, amém? Essa é a nossa vitória, essa é a nossa batalha. É assim que nós guerreamos, né? Proclamando a obra do Senhor. Amém? Erguendo, sabe, essa proclamação com a trombeta, do chofar, do chifre do carneiro, entende? Do animal que foi morto, que foi sacrificado, para que saia essa música, para que saia essa proclamação que traz poder. Mas quantas vezes você faz isso? Você faz até a muralha cair por terra. Entende? Existem coisas que eu proclamei na minha vida, a vitória do Senhor, às vezes alguns dias, outras algumas semanas, outras alguns meses, outras até mesmo alguns anos. Mas o que nós não podemos parar de fazer é proclamar a vitória do Senhor. Porque a muralha vai cair. E não tenha dúvida, nesses dias, nesse tempo de jejum, muitas muralhas vão cair por terra em nome de Jesus. Amém? E a quarta coisa que aconteceu ali foi que o Senhor disse que a arca deveria estar no centro. Amém? É o que diz aí no verso 4, né? 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Então a arca deveria estar ali no centro, deveria estar à frente. Amém, Sara Isabela? Então a arca tinha que estar onde? No centro. Amém? E o que isso significa? Né? Os sacerdotes, né, eles iam com a trombeta, né, adiante da arca, e também os soldados armados. Só que então, tinham soldados à frente, tinham soldados atrás da arca, tinham soldados ao redor. Então, tudo isso indica o quê? Que a arca estava posicionada no centro. E o que é a arca? A arca é a presença de Deus. Você conhece um pouco da palavra de Deus, sabe disso. Então, quando tinha o tabernáculo no Antigo Testamento, ou quando teve o próprio templo de Salomão, teve o tabernáculo de Davi ainda antes disso, então a arca sempre apontava para a presença de Deus. Por isso, meu irmão, para que haja vitória na sua vida, sobre a sua Jericó, sobre as suas lutas, sobre as muralhas que estão adiante de você, meu irmão, coloque a presença de Deus no centro. Coloque Cristo no centro. Amém? Então, quando nós colocamos Cristo no centro, nós podemos tocar a trombeta que a muralha vai cair por terra. Por isso que é tão importante nós separarmos tempos como esse de jejum, até para a gente restaurar a centralidade de Cristo nas nossas vidas.
Porque às vezes nós passamos longo tempo, né, e fazendo tantas coisas no dia a dia. E veja bem, aqui eu não estou falando de pecado, claro que não. Mas eu estou falando da sua vida corriqueira, do dia a dia. A vida no trabalho, a vida com a família, a vida quando você tem os seus momentos de lazer, de entretenimento, de descanso. E tudo isso, sabe, é muito bom, eu não quero condenar essas coisas. Mas quando nós jejuamos, quando nós separamos um tempo para orar, nós estamos trazendo mais ainda, mais do que nunca, a arca para o centro. Entende? Então, talvez, por alguma razão, a presença de Cristo perdeu o valor que já teve no seu coração, na sua vida. Mas esse é um tempo de restaurar a arca para o centro. Amém? E o sinal de que você está fazendo isso é justamente que você está vendo esse vídeo. Amém? Você já está no caminho. O Senhor vai honrar você e você vai ver as muralhas caírem por terra. Amém? E uma quinta coisa que aconteceu, que o Senhor disse no verso 10, olha aí no verso 10, Josué 6, verso 10. Aconteceu algo curioso. Veja como que a palavra de Deus é perfeita, nada é por acaso. No verso 10 diz o seguinte: porém, ao povo ordenará Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Aleluia. Então aqui no verso 10, o que o Senhor estava mandando era que todo o povo ficasse em silêncio, enquanto as trombetas tocavam. Então as trombetas tocaram algumas vezes, para depois o povo gritar no final. Então teve a hora certa de gritar. Só que a maior parte do tempo eles estavam fazendo o quê? Ouvindo o toque da trombeta. É igual a Sara e a Isabela aqui, elas estão ouvindo o toque da trombeta. Estou tocando a trombeta aqui, elas estão igual o povo lá, perante as muralhas de Jericó, só ouvindo aqui, com alegria, aquele sorriso bonito, né, que elas estão fazendo aqui, com sono também, né, dona Sara? Acorda muito cedo, né? Estudam de manhã, estão assistindo aula online, acaba dormindo tarde, né? Mas aleluia, vamos lá. Amém? Fica firme aí. Amém, Isabela? Amém. Então veja, nós precisamos prestar atenção ao que as trombetas estão declarando. Como assim, pastor? Veja, nesse contexto aqui, ninguém deveria falar, mas todos deveriam ouvir. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você, porque isso é muito importante. É o seguinte: existem momentos em que nós tocamos a trombeta, mas existem outros momentos que nós apenas ouvimos a trombeta soar. Entende? Tem um momento de tocar, tem um momento de ouvir. Em outras palavras, qual que é o princípio que está por detrás aqui dessa atitude que Deus falou para que o povo de Deus fizesse? Na maior parte do tempo, inclusive. É que eles deveriam ouvir a trombeta. Mas o que significa isso na prática? A trombeta hoje é proclamada na nova aliança quando nós pregamos o evangelho da graça. Quando nós pregamos, sabe, anunciamos a obra consumada. Então, todas as vezes que você para ouvir uma pregação como essa, né, por isso que o nosso jejum, né, o grande foco, você percebe, é justamente essa dedicação de tempo a ouvir a palavra, a ouvir a pregação. Você está ouvindo a trombeta. Você está ouvindo a trombeta. Por isso que todo jejum que nós fazemos, a cada reunião de jejum, a cada pregação, o que a gente faz? A gente levanta o cálice. Nós anunciamos o corpo de Cristo, o pão. Nós proclamamos o seu sangue derramado. Entende? O cálice, o fruto da videira. Então, tudo isso é o momento em que todo o povo está ouvindo a proclamação da trombeta. Essa é a vontade de Deus. Nós precisamos de ouvir a pregação. Por isso, se você quer que a sua Jericó caia, é muito importante ouvir o som da trombeta. A trombeta é a revelação, é o conhecimento, é a profecia, é o ensino. A trombeta é literalmente a pregação do evangelho da graça. Amém? Você pode dizer amém na sua casa? Amém, Sara? Amém, Isabela? Aleluia, meu Deus do céu, ajuda ela, gente. Vamos lá. Bem, deixa eu contar para você aqui algumas características, né, de como que essa trombeta ela se manifesta nas nossas vidas. Lembrando que esse toque da trombeta, o momento que você ouve a trombeta, é o momento que você está ouvindo a pregação. Veja que, em primeiro lugar, vamos lá para Romanos capítulo 10, verso 17. Não sei se é possível colocar aí na versão revista e corrigida, né? A Liliane está ajudando a gente ali. Hoje nós estamos com a equipe aqui mais feminina,
O Júlio tem célula, mas a Lili está aqui, dando suporte, né? Lili, Sara e Isabela. Aleluia. Então, aqui. Romanos 10, 17. Na versão revista e corrigida, porque dessa forma está um pouco diferente nessa versão, e vale a pena a gente ouvir assim. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra... Agora eu estou até na dúvida. Aí está a palavra de Deus ou a palavra de Cristo? Palavra de Deus, ótimo. E o ouvir pela palavra de Deus, ótimo. Então, de sorte que a fé, ela vem como? Pelo ouvir. Ouvir. Lembra lá de Romanos 1,17, quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé? Você foi justificado, amém? Pela obra de Cristo Jesus. Quem que é o justo? O justo é o inocente. O justo é aquele que deixou de ser pecador. O justo é aquele que foi salvo. Né, Sara, você foi salva? Isabela, você foi salva já? Aleluia. Então, elas estão justificadas. Agora, como que alguém justo vive? O justo vive pela fé. Você vive pela fé. Você não vive pelos sentimentos, pelas emoções. Você não vive, sabe, pelos seus olhos, pelo que você observa dos fatos da vida, nas suas circunstâncias. Você vive pela fé. Pela fé no quê? Pela fé no toque da trombeta. Pela fé na palavra do evangelho da graça. Você vive pela fé. Mas como que eu vou crescer na minha fé? Como que a minha fé será fortalecida? Como que a minha fé será despertada? É o que está escrito no texto, Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. A fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então tem que ouvir. Então crente, sabe, que despreza a pregação, sabe, crente que infelizmente não dedica tempo para ouvir, meu irmão, a fé é enfraquecida. E às vezes fica se perguntando, eu não entendo, pastor, minha fé está abalada, minha fé está enfraquecida, eu não estou tão cheio de fé. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: quanto tempo você tem investido para ouvir a palavra? E, meus irmãos, veja, por isso que é importante tempos como esse, né? Porque você percebe toda essa movimentação da igreja, tem uma pregação todos os dias para você ouvir, e não somente aqui entre nós. Né? Ontem, só para você ter ideia, ontem eu fui dormir, né? Ludmila é prova disso. Então, eu já tinha pregado, eu já tinha estudado, eu já tinha lido. E antes de dormir, ainda fui ouvir uma outra pregação ainda. E fui ouvir, assim, de tipo lazer, né? Vamos dizer assim, lazer espiritual, né? Porque ainda mais que a gente está em jejum, eu vou ouvir mais. Né? E aí, eu lá na cama, assistindo a live que o pastor Lamartine Pozella, ele convidou o pastor Aloysio. Né? Primeiro o pastor Aloysio convidou, né, a ele, depois ele convidou o pastor Aloysio, ele fez o inverso. Aí eu fui lá no Instagram desse pastor Lamartine, que é um outro mestre da palavra também, pode-se dizer, que tem pregado a graça. Ele ficou tão empolgado com a live, né, do pastor Luiz com ele, quando o pastor Luiz convidou a ele, que ele foi e fez o inverso. Eu fui ouvir a outra live, né, até tarde da noite, lá deitado na cama, com o celular na mão, ouvindo lá, pregação do evangelho. Qual que era o assunto? É o que eu estou falando para você. É a graça, é o evangelho. Porque tudo são formas diferentes, mas no final das contas, o toque é um só. O toque da trombeta, do carneiro, sabe, do animal que teve o sangue derramado, é a proclamação do evangelho da graça, é a proclamação da obra consumada de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. É isso que vai despertar a sua fé. Amém? Então, por isso que esse grito que o povo liberou, né, no final aqui de Josué 6, foi um grito da fé. Só que a fé, primeiro, deveria ser alimentada para que depois eles dessem o grito dessa fé. Amém? Então, a fé, ela vem pelo ouvir. E você não pode receber fé se não ouve a pregação. A fé vem pelo ouvir, não por ter ouvido. Ouça com atenção o que eu vou dizer. Vou falar mais uma vez. A fé, ela vem pelo ouvir e não por ter ouvido. Então, quando fala aqui pelo ouvir, fala de ouvir e continuar ouvindo. Ouvir e continuar ouvindo. Ouvir e continuar ouvindo. Então, é dessa forma. Você pode perceber isso quando, por exemplo, por alguma razão, você falta aos cultos da igreja. A sua fé vai diminuindo. A sua fé vai se perdendo. Então, é ouvir e continuar ouvindo. Por isso que o apóstolo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas isso é por meio da pregação. Por isso, não fique pensando que a pregação é simplesmente uma parte monótona do culto. Não, claro que não. Deus atribui muito valor à pregação. Deus quis fazer dessa forma. Essa é a maneira de Deus. Foi Deus que estabeleceu isso. Não fui eu que estabeleci. Entendeu? Isso não é uma coisa da videira, não é uma coisa do pastor Luiz, não é uma coisa do pastor Alberto. Não é porque o pastor Alberto fala demais, ele gosta de ficar falando no ouvido da gente. Não, meu irmão. É porque essa é a maneira que Deus estabeleceu para levantar a sua fé. Amém?
Em segundo lugar, olha só o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 1:21. Pode voltar para a versão revista atualizada, por favor? Lili, 1 Coríntios 1:21. Aleluia. Deixa eu ver aqui se a Sara e a Isabela estão sorrindo. Aleluia. Estão, para mim elas sorriem, né? Para você, às vezes, não sorri, não, mas quando eu olho para ela, sorri. Olha aí, ó. Viu? 1 Coríntios 1:21 está escrito: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Agora, veja o final desse texto. Aprove a Deus salvar os que creem, pelo quê? Pela loucura da pregação. É maravilhosa essa expressão aqui, pela loucura da pregação. Então, veja que a maneira de Deus libertar ou de liberar todas as riquezas dos céus, as bênçãos, os milagres, a sua própria fé é pela loucura da pregação. Por que loucura da pregação? Porque é o seguinte: Deus promete algo grande através de uma forma desprezível. Desprezível. Porque pensa comigo, o método de Deus parece tão desprezível. O homem se levanta e começa a simplesmente pregar a palavra, e aí as pessoas que estão ouvindo começam a receber as bênçãos do céu. Parece desprezível, mas esse é o método de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Esse é o método de Deus. Deus quis fazer dessa forma. Deus quis fazer dessa maneira. Mas ainda, uma outra característica sobre a pregação, vamos lá para Gálatas 3:2, coloca aí, por favor. Ali a gente já está quase terminando. Amém, Sara? Amém, Isabela? Fica firme. Primeira experiência dela aqui na frente das câmeras. Mas você vai vendo elas muito em várias câmeras, né? Das redes sociais, inclusive, né, Sara e Isabela, né? Então vamos lá. Gálatas capítulo 3:2, o que diz? Quero apenas saber isso, se vós recebestes o Espírito, Paulo comparando, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Entende? Quando você foi cheio do Espírito Santo, Sara e Isabela, vocês tiveram que merecer alguma coisa ou vocês simplesmente acreditaram que iria receber? Você fez alguma coisa ou você creu que ia receber? Você creu, não foi? Não foi assim, Sara? Você creu? Aleluia. E receber lá o poder de Deus. Aleluia. Então, Paulo está falando que isso vem pela pregação da fé. Por isso que antes do batismo do Espírito Santo, de fato, né, o que a gente faz? A gente prega, tem a palavra. Mas e ainda, uma última coisa, uma última característica aqui a respeito da pregação, está lá em Gálatas 3:5, né, um pouquinho mais para frente, a gente leu o verso 2, agora vamos ler o verso 5. Está escrito: aquele, pois, que vos consegue, Gálatas 3:5, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera, o quê? Milagres. Amém, Sara e Isabela? Diga milagres. Aleluia, né? Então, aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Deus está operando milagres exatamente nesse instante que você me ouve, meu irmão. Você não consegue ver pelos olhos naturais, mas milagres já estão começando a acontecer à medida que você crê, à medida que você recebe essa palavra. Amém? À medida que a trombeta está sendo soada, está sendo tocada. Porque todos os princípios que nós pregamos aqui é baseado na obra consumada, é no Evangelho da Graça. E agora, por último, né? Sara e Isabela, vamos ficar em pé aqui também. Você que está aí na sua casa, fique em pé então, por favor. Já estamos chegando no final, encerrando, amém? E a Bíblia diz no verso 16, olha só, Josué 6,16, coloque aí, por favor. Você que está na sua casa, já se organize aí para o momento da ceia. Josué 6,16, está escrito: e sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Aleluia, né? Todo mundo está pensando aqui, será que o pastor vai colocar as meninas para gritar? Não, vou não. É só para elas ficarem em pé mesmo. Mas, veja só, aqui o texto está dizendo o seguinte, que não foram as trombetas sozinhas que derrubaram as muralhas, mas foi, na verdade, o grito do povo. A trombeta estava sendo proclamada. Amém? A mensagem,
o evangelho da graça, o anúncio da morte, do cordeiro, do carneiro, o sangue derramado, a trombeta é proclamada, a trombeta de chifre, que é o poder de Deus está sendo liberado. Por isso que Paulo falou lá em Romanos 1,16 o quê? Que o evangelho é o quê? O poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, quando o povo gritou, eles não gritaram para Deus, mas eles gritaram para a muralha. Muralha. Meninas, continuam olhando para frente lá. Eles gritaram para a muralha. E veja o que o Senhor disse, eu não vou abrir com vocês, mas depois você pode conferir. Lá em Marcos capítulo 11, verso 23, o Senhor disse que se alguém disser a este monte, se bem que pode colocar o texto aí. Pode colocar o texto aí, Lili, por favor, Marcos 11, 23. O Senhor disse que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Olha para cá, meus irmãos, estou terminando já. Hoje está sendo até mais breve, né? O Senhor, Ele não falou para a gente falar com Ele. Tem momentos que você não fala com o Senhor. Você não vai se dirigir ao inimigo. Você vai se dirigir à própria fortaleza, à própria muralha. Qual é a fortaleza? Qual é a muralha que tem se levantado contra você? É o desemprego? É uma enfermidade? É um problema no casamento? Qual que é a muralha? Qual que é a razão? Tem momentos que você diz a muralha, entende? Você fala a enfermidade, eu não aceito. Eu declaro que essa enfermidade seja removida agora desse corpo em nome de Jesus. Entende? Você diz. Então nós precisamos de falar e até mesmo gritar contra montanhas e fortalezas. Olha para cá, meu irmão. Já teve algum momento assim que você literalmente teve, que você de repente foi aquela sensação quase que de um surto? Chega! Não aceito mais, entende? Esse grito é justamente esse posicionamento. De você não admitir mais. De você não querer ver mais essa situação na sua vida. Mas só que você só faz isso, por último, presta atenção. Você só vai dar o grito depois de ter ouvido antes a proclamação da trombeta. Quando você está cheio de fé, aí que você libera esse grito pela fé. Por isso que aconteceu ali foi que as muralhas literalmente caíram no grito. Então, quando nós ouvimos a trombeta, o que é a trombeta? É a pregação do Evangelho da Graça, é a obra consumada. Quando nós ouvimos a trombeta e nós nos apropriamos da realidade, da vitória do Senhor lá na cruz, nós recebemos poder e autoridade para proclamar contra a muralha. Por isso, eu quero que você pegue agora, por favor, o pão e o cálice. Nós vamos, antes de mais nada, comer do pão e tomar do cálice nesse instante. Amém? Por isso, pegue o pão aí na sua casa. Erga, por favor, e diga logo após mim. Diga assim, este pão é o corpo de Cristo, que foi moído por mim, lá na cruz do Calvário. Ao tomar este pão, eu estou proclamando, eu estou tocando meu chofar, eu estou usando o chifre de poder do cordeiro, do carneiro, que derramou o seu sangue lá na cruz. Por isso eu declaro que no corpo de Cristo já foi colocada todas as minhas enfermidades, todas as minhas maldições, maldição da pobreza, maldição de um casamento ruim, todo tipo de pandemia, de vírus, o Senhor tomou sobre si. Por isso eu recebo cura ao comer este pão. Por isso eu recebo paz por causa da palavra, de certeza da minha vitória, que já foi anunciada no corpo de Cristo, lá na cruz. Aleluia. Amém. Coma do pão agora, declarando e recebendo em nome de Jesus. Amém. Recebemos, Senhor. Recebemos, Senhor.
recebemos toda cura, recebemos toda provisão, recebemos todo sustento, recebemos, Senhor, recebemos toda proteção do Senhor, recebemos restauração de casamentos, recebemos, Senhor, em nome de Jesus, amém? E agora, por último, eu quero que você pegue o cálice, amém? E nós vamos proclamar mais uma vez, nós vamos tocar a trombeta mais uma vez, em nome de Jesus, amém? Erga o seu cálice e declare logo após mim, diga assim: este cálice é o cálice da nova aliança, no sangue de Jesus. Ao tomar esse cálice, nós estamos declarando que o sangue que nos lava de todo pecado, o sangue que nos dá livre acesso ao trono da graça, já foi derramado. É o sangue do Cordeiro, o sangue do Carneiro, que foi derramado para que houvesse o chifre, para que eu tocasse, proclamasse, anunciasse a minha poderosa vitória na obra consumada de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Tome agora do cálice e agradeça ao Senhor por essa vitória em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deixa eu orar por você, para declarar que em nome de Jesus, essa é a sua vitória, a perfeita vitória. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra de fé, essa proclamação. Ó Deus, esse toque do chofar, da trombeta, da vitória do Senhor sobre a vida dos meus filhos. Que eles sejam cheios de fé e que eles sejam proclamadores, assim como o apóstolo Paulo disse: eu criei, por isso eu falei. Esta é a perfeita vitória, a vitória da obra consumada, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até mais tarde, às 22h30, na live Líderes que Multiplicam. Aleluia.